Oi, gente, sejam todas muito bem-vindas ao Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre nem sempre a sua mãe vai agir como uma mãe e você precisa entender isso. Pois bem, muitas vezes a gente só enxerga o rótulo mãe na frente daquele ser humano. A gente esquece que por trás do rótulo existe o pote. O que eu quero dizer com isso? Você muitas vezes vai criar uma projeção, você vai criar uma ilusão, um processo de idealização, onde você vai esperar que todas as ações da sua mãe, elas partam do lugar e do papel que ela desempenha como mãe. E aquilo que a sociedade conta pra gente faz com que também nós esperemos que esse rótulo mãe seja uma projeção de comportamentos luminosos, maduros, comportamentos de cuidado, comportamentos de amparo, de afeto, de amor, de uma entrega incondicional, né, de uma mãe, de um ser humano para um outro. Só que isso é um equívoco, isso é uma projeção, como canta a Lulu Santos. É uma ideia que existe na cabeça. Tem a menor pretensão de como vencer. A gente precisa colocar o pé no chão com muita maturidade e entender que rótulos, eles não são vividos em 100% do tempo. Se a sua mãe, ela é sua mãe, eu entendo isso, mas não quer dizer que em 100%, 24 horas do dia, minuto por minuto, ela vai agir como a sua mãe. É isso que eu vou trazer aqui para você dentro desse vídeo, inclusive, vários papéis que ela vai desempenhar ao longo do dia, ao longo da vida dela. Papéis que muitas vezes não vai reluzir maturidade, não vai reluzir a melhor versão dela. E você, enquanto filha, por ter um outro mecanismo, um segundo padrão psicológico, que é o da mãe ideal na sua cabeça, você embarca em achar que a sua mãe só vai te entregar coisas boas. E você termina embarcando em comparar a relação que você tem com a sua mãe e a relação que aquela fulaninha lá tem com a mãe dela e achar que aquela relação é melhor do que a sua relação. Só que, na verdade, você está em um processo onde você está trazendo mecanismos de idealização. Então, primeiro de tudo, eu falo sempre aqui para vocês sobre aceitar a mãe real. Porque há um mecanismo psicológico de toda filha na sua cabeça, ela construir a mãe ideal. Então você vive, né? Você viveu também uma relação com a sua mãe e todas as faltas que ela tinha, tudo aquilo que ela não entregou na relação com você, você espera então que isso é um processo inconsciente, tá, gente? Não adianta, inclusive, você chegar pra mim e dizer assim, não, eu não faço isso, eu já aceitei a minha mãe. Não é assim, tá? O processo de você aceitar a sua mãe real envolve um tratamento, envolve processos de cura. Não é uma coisa simples, a gente tá fazendo esse download pro resto das nossas vidas, tá? O processo da mãe ideal é você viveu faltas com a sua mãe. Falta de amparo, de carinho, afeto. Você esperava que ela fosse uma mulher que falasse a verdade, que não te mentisse, que ela te escutasse muito mais, que ela te compreendesse muito mais, mas ela não entrega isso. Mas não quer dizer que você não espere isso. Você cria uma expectativa, né? Porque a sociedade também vai contar pra você que a relação entre mãe e filha tem que ser o quê? Uma coisa mágica, tem que ser uma coisa muito maravilhosa, né? E que tem algum problema, e muitas vezes o problema é o problema da filha, né? Que é a filha ingrata, que é uma filha desonrosa, uma filha que desrespeita essa mãe por não ter essa relação linda, plena e maravilhosa, né? O problema nunca está na relação, nunca está ali na mãe. Esse ser termina sendo um ser endeusado demais, um ser projetado só de coisas maravilhosas e luminosas. E dentro desse lugar onde você olha para sua mãe e a partir dessas faltas, você vai desejando que ela seja uma mulher completamente diferente. Esse choque que há entre quem é a sua mãe real e essa idealização que tem no fundo da sua cabeça, você ainda não elaborou um luto, você ainda não matou essa ideia que no fundo tem dentro de você. Como é que eu sei, Milena, que eu ainda tenho essa mãe ideal dentro de mim? Porque você ainda se afeta pelos comportamentos dela. Ela diz um A, você sofre. Ela diz um B, você sofre. Ela diz que você tá bonita, você enche o coração, sabe? Você fica, que felicidade.
Daqui a pouco ela diz que você tá feia, você fica mal e acabada. Ela te entrega um elogio, ela te positiva, você se sente a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ela não te entrega um elogio, ela não te positiva, você se sente a pior pessoa do mundo. Isso é estar dentro de um ciclo de controle, isso é você estar dentro de um ciclo de dependência emocional. Para você estar bem, você precisa que a tua mãe te valide. Você ainda não elaborou o luto da sua mãe ideal. E aí, por você ainda não ter feito esse processo de luto, essa imagem dessa mãe que você gostaria, que você espera no fundo da sua mente que ela chegue, que em algum momento sua mãe vai acordar diferente. Deus vai te dar uma mãe diferente. No fundo, você está esperando isso, você está construindo essa idealização dentro de você, faz com que você crie uma outra projeção. Faz com que você entre em um processo de alienação. O que é esse processo de alienação, Milena? Você espera que a sua mãe sempre te entregue o que o rótulo mãe diz para você. O que significa ser mãe. Então, em todos os momentos que ela estiver na condição de existir, de ser no mundo, simplesmente ela acordou, você acha que ela acorda todos os dias, ela vai dormir todos os dias no papel de mãe. Veja, você se conecta com ela no lugar de filha e ela como mãe. Mas essa conexão acontece em alguns momentos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A sua mãe vai ser a sua mãe quando ela agir como uma mãe. Nos momentos em que ela não estiver agindo como uma mãe, ela não vai ser a sua mãe. Isso é uma grande verdade que eu preciso te dizer. Você não vai ver isso por aí, você não vai ver isso dentro dos livros de psicologia, isso tá tudo dentro da minha metodologia, porque eu estudei relações mãe e filha. Então você precisa enxergar essa verdade. Você precisa entender que há esse mecanismo de projeção, esse mecanismo de alienação que acontece dentro da sua cabeça. Você espera que no acordar do dia e no raiar do sol, a sua mãe sempre te entregue o rótulo mãe. E mais, que ela te entregue só comportamentos luminosos. Só comportamentos como a sociedade conta que tem que ser uma mãe. Então, uma mãe que te ama, uma mãe que te ampara, uma mãe que te protege, uma mãe que tá ali 100% para você. Só que não. Antes do rótulo, temos o quê? O pote. O pote é a existência de todo ser humano enquanto ser humano. Da sua mãe vai partir pulsões maternas, em alguns momentos, em outros momentos não vai partir pulsões maternas, porque a pulsão principal que salta de dentro dela é de humana. Então ela vai sentir raiva, inveja, ela pode competir com você, por isso que ela pode manipular você, ela pode fazer chantagens com você, ela pode controlar a sua vida, querer dominar a sua vida, ela não perceber que ela tá pegando coisas do passado, coisas que ela não elaborou, coisas que ela queria ter vivido e ela não viveu, e ela prontamente descarrega, ela cria um projeto de filha ideal sobre você, ela coloca essa projeção sobre você e você agora tem que dar conta, né? Tem que dar conta de seguir aquilo que ela quer para sua vida. Então, é muito importante que você entenda que antes do rótulo existe o pote. A sua mãe é um ser humano. Então, pare de esperar que em 100% do dia, das vezes, do momento, ela vai te entregar esse lugar de mãe. E aí, por isso, a gente precisa entender os outros componentes, os outros papéis que ela vai lhe entregar, tá? Inclusive, de um modo geral, ela tem outros papéis. Ela também é filha. Se ela for esposa, ela vai ter o papel de esposa. Se ela for namorada, vai ter o papel de namorada, né? Outros papéis de carreira, de pessoa do trabalho. Ela vai ter outras funções que ela vai operando ali na vida. Na relação com você, na relação mãe e filha, ela também tem outros papéis que ela vai entrar. Então, um primeiro papel que ela tem e que ela pode desempenhar e muitas vezes desempenha na relação com você é o papel de vítima. Esse é um papel que, se ela também age com você, ela deve agir em outros lugares, tá? Ela deve agir em outras relações. Talvez você ainda não tenha percebido porque você tem dado muito foco, né, na relação entre você e sua mãe. Mas o papel de vítima não só aparece em um determinado lugar, aparece em vários outros lugares da dinâmica relacional da sua mãe com o mundo, certo? Então,
Então, no que diz respeito à relação com você, aí ela vai ser a vítima. Ela vai ser a pessoa que vai se queixar, a pessoa que vai reclamar do mundo. Ela vai reclamar da vida, das pessoas. Ela pode até querer fazer você, né, de terapeuta dela. Você vai ser aquela pessoa que ela vai sempre correr ali para contar as coisas que tá acontecendo, os percalços da vida, as situações que ela tá tendo com o seu pai, porque seu pai tá dando muito trabalho para ela, porque seu pai isso, porque seu pai aquilo, porque a vizinha fez isso, porque a vizinha deixou de fazer aquilo. Ela vai prontamente pegar todas as queixas do mundo e colocar no seu colo. Inclusive, uma coisa muito importante para saber, para você saber. Quando a sua mãe ela tá no papel de vítima, que ela tá se queixando, não quer dizer que ela queira uma solução. Quer dizer apenas que ela quer se queixar. O papel da vítima é um papel de manifestação, de empobrecimento emocional. É uma pessoa pobre de alma, em resumo. E ela não quer resolver os problemas da vida dela. Ela quer se queixar da vida, ela quer se queixar do mundo, de Deus. É uma mulher que ela tem uma ferida da injustiça muito grande dentro dela. Então ela vai se queixar de tudo, ela vai achar que as pessoas têm uma dívida com ela, que as pessoas não reconheceram o valor dela, o quanto que ela fez, o quanto ela faz, o quanto ela entrega, sabe, o quanto ela é uma pessoa boa, o quanto ela fez demais pelas pessoas e as pessoas não retribuíram de volta para ela. É uma ferida da injustiça. Ela se sente injustiçada pela vida, por Deus, pelo universo, por você, por tudo. O lugar da vítima é o lugar de quem quer se queixar, mas não quer agir. E aquilo que eu tô sempre dizendo para vocês é: queixa sem ação é vitimismo. Inclusive na própria relação com você. Ela vai chorar, ela vai dizer que você tá abandonando ela vai dizer que você tá sendo uma filha ingrata, que você tá sendo ruim, que você tá maltratando ela vai criar mentiras, ela vai criar uma série de situações para sair como a coitadinha, como a sofredora, como a pobrezinha da vida e como você no lugar da vilã. Porque a vítima, e esse lugar da vítima, ela precisa compor um teatro. O teatro é a posição da vítima, mas a vítima só é vítima se ela tiver o quê? Um algoz. É isso? Então, muitas vezes, você vai ser o algoz ali na relação com sua mãe, para encenar esse teatro. Por isso que você tem que saber como se posicionar. E se você ainda não sabe como se posicionar, eu aproveito já para lhe fazer um convite. Para você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, você participar do meu treinamento. Nesse ano de 2025, estamos tendo um treinamento completo, ele é gratuito, um treinamento intensivo de várias horas aulas, onde eu vou lá dentro te ensinar como se posicionar com a sua mãe para esse tipo de situação de chantagem e de vitimismo, para você não embarcar no teatrinho que ela quer criar, porque se você embarca nesse teatro aqui, que muitas vezes ela vai acionar esse teatro a partir da culpa, a partir do seu sentimento mais vulnerável, da sua fragilidade, ela vai saber como apertar o botão em você e você prontamente reagir ali daquela forma. Por isso que é urgente você saber como se posicionar. Quando a sua mãe estiver dentro do papel de vítima, você não pode estar olhando para ela e dizendo: ela é minha mãe. Lembre-se, saia daqui com esse mantra. A sua mãe é a sua mãe quando ela agir como uma mãe. No momento em que ela tiver com um outro papel, em um outro modus operandi, você tem que entender esse trânsito de papéis que está acontecendo ali. E você tem que atualizar a sua cabeça naquele momento, para que você se posicione da maneira mais adequada. E não se posicione no lugar de filha. Porque você não está nesse lugar de filha. Você não pode estar nesse lugar de filha quando o modus operandi da sua mãe é o da vítima. Você tem que saber qual é, então, o seu papel quando ela coloca o movimento da vítima. O segundo papel que a sua mãe vai transitar na relação com você é o da garotinha mimada. É o da garotinha que ela é cheia de comportamentos caprichosos. Ela faz birra, ela faz drama, ela faz também campanhas vitimistas. Dentro da garotinha mimada também tem lá o vitimismo da sua mãe. É quando a sua mãe firma o pé em querer do jeito dela, da forma dela. E você vai olhar para aqueles comportamentos e você vai precisar perceber que aquele comportamento não é de uma mulher lá dos seus 50, 60, 70, 80 anos. Aquele comportamento está sendo de uma menina de 8 anos.
de uma menina que tá querendo difamar você, humilhar você, fazer briga, picuinha, sabe? E você precisa olhar para esse tipo de comportamento, embora você veja ela, né, como uma mulher adulta, nem sempre ela vai reluzir maturidade, nem sempre ela vai estar no papel de mãe, ela vai estar nesse papel da garotinha mimada, que tem um comportamento caprichoso, que quer porque quer que você não vá pro happy hour, que quer porque quer que você não saia de casa, que quer porque quer que você faça o gosto dela. Você vai ver ela chorando feito um menino pequeno, ela esperneando feito um menino pequeno, sabe? Lembra aquelas cenas que às vezes a gente vê em shopping, né? E aí o menino faz a grande birra e faz na frente de todo mundo e cria uma situação vexatória, cria uma situação humilhante. Pois bem, atualize isso. A sua mãe vai ter 50, 60, 70, 80 anos e ela vai estar executando esse mesmo tipo de papel, o da garotinha mimada, que vai chorar, mas vai ser choro verdadeiro? Não. Vai ser choro de menino birrento, que vai bater e vai firmar o pé naquilo que ela quer, até você se dobrar para fazer os gostos e os caprichos dela. Bem feito um menino que quer porque quer o brinquedo e não larga a mão do choro até o pai, né, e a mãe comprar o brinquedo que ela quer. Vai ser a sua mãe, uma grande garotinha mimada, que vai chamar outras pessoas para dizer que você é ruim, para dizer que você é malvada, para dizer que você não fez por onde, para dizer várias coisas sobre você, para minar a tua autoestima, maltratar o teu eu pessoal. Mas você precisa olhar para isso e não mais responder ou se posicionar do ponto de vista e do lugar de filha, porque a sua mãe não está agindo como sua mãe nesse papel. Qual é o mantra que eu preciso que você internalize aqui a partir desse vídeo? A sua mãe será a sua mãe quando ela agir como a sua mãe. Na medida em que ela não estiver agindo do papel e desse lugar materno, ela não tá no papel de mãe. Então não espere que ela seja sua mãe. Inclusive, pare de se afetar naquele momento, porque minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, minha mãe fez birra, fez chantagem emocional. Ela não tá como mãe. Não é o rótulo que você tem que ver. Isso é uma dimensão profunda, uma dimensão difícil, mas não é uma dimensão impossível. Inclusive, se você é aquela filha que vive dizendo assim, mas isso é muito difícil. Mas isso é muito difícil. Entenda. Você precisa parar de contar essa historinha pra você, a historinha do é difícil, e escolher. Eu quero olhar pro é difícil, eu quero olhar pro meu processo de cura, pro meu lugar de poder pessoal, pra minha liberdade. É uma escolha. Pra onde eu olho, pra onde eu invisto o meu olhar, é a partir dali que vão ser exercidos os meus comportamentos. Se eu só olho pro é difícil, eu vou me paralisar muito mais rápido. Agora, se eu olho pro eu quero essa liberdade aí, eu quero ser assim, eu quero ter essa mentalidade. Eu sei que é difícil, mas eu vou, porque eu dou conta, sabe? Eu bato no peito, bora, manda pra mim. Esse desafio que a vida tá me dando, eu já aceitei que essa luta é minha, bora, vamos. Eu dou conta. Se você é essa mulher, maravilha. Continua olhando pra isso, porque uma hora esse desafio, ele vai ser pequeno. Hoje a sua mãe, ela só te afeta, ela só te impacta, porque ou você está no mesmo degrau que ela, da escadaria da vida, ou ela tá no degrau acima de você. Ninguém se importa com quem está no degrau abaixo de você, porque você se sente maior. Aquela pessoa não representa um desafio pra você, porque você tá num degrau maior. Por que o pipoqueiro da esquina não te afeta? Porque ele está, na sua cabeça, num degrau menor que você. E você, gente, pelo amor de Deus, eu tô dando só um exemplo aqui, tá? Não tô fazendo nenhum tipo de análise profissional da pessoa, porque a pessoa é um pipoqueiro, tá? Pelo amor de Deus, porque às vezes existem muitas mais interpretações sobre isso. Então você não se afeta com ele, por quê? Porque você se percebe emocionalmente, racionalmente em outro lugar, em outra posição, em outra postura. No degrau da escadaria da vida, ele não te afeta, porque ele não representa um desafio para você. Agora, só é um desafio para você se aquela pessoa está no mesmo degrau que você. Ou aquela pessoa está, como muitas vezes acontece, que é mais provável que aconteça num degrau acima que você. Aí você se importa, porque tudo que vem dessa pessoa é muito maior. Você ainda não aumentou o seu poder pessoal. É essa pessoa que tá nesse degrau de baixo, que muito provavelmente é você, que ainda é afetada pela sua mãe, que olha pra relação com a sua mãe e diz assim, nossa, é difícil. Nossa, né?
Isso é muito trabalhoso, porque você está nesse degrau abaixo. Você ainda não acionou a sua potência pessoal, você ainda não ajustou as lentes pela qual você está olhando a vida. Então, o segundo lugar é a sua mãe vai ser uma garotinha mimada, cheia de comportamentos caprichosos, e a resposta para isso é frustrar a sua mãe. Só que como? Eu te conto lá no meu treinamento, tá? Clica aí no link e se inscreve. Um terceiro lugar que a sua mãe, ela vai transitar, um outro papel que ela vai transitar, é o da mulher machucada. A sua mãe, ela tem traumas, ela tem feridas do passado, ela tem sonhos e conquistas que não foram, né? Não aconteceram do jeito que ela queria. E por isso mesmo ela vai reagir a isso. Por quê? Porque ela tem coisas imaturas que não foram elaboradas, que não foram tratadas, que não foram vistas. Por isso que não adianta você ficar dizendo para sua mãe que ela tem que fazer terapia, né? Que o problema está na sua mãe. Se você não mudar, se você não aprender a se posicionar com a sua mãe, nada vai mudar. Inclusive, a relação com sua mãe, ela pode ser mudada se a gente mudar um componente. O componente de quem olha primeiro, quem enxerga primeiro a dinâmica da relação. E que muitas vezes é a filha. Você enxergou, percebeu essa dinâmica da relação? Acorde o mais rápido possível para você mudar. Mudar esse lugar de você se sentir afetada, quebrar esse ciclo de controle que está sendo passado de geração a geração, quebrar esse lugar de dependência emocional que para você, né, tá bem, a sua mãe também precisa tá bem. Você tem que entregar as melhores coisas, dar todos os sims para sua mãe para que a relação fique maravilhosa. Então, saia, pelo amor de Deus, desse lugar. Então, a sua mãe, ela tem esses traumas, essas questões do passado que ressoam a todo tempo. Se ela não tratou as questões, as feridas emocionais que todo mundo tem, as coisas que aconteceram, os segredos mais ocultos da alma dela, isso ainda continua ressoando. Isso ainda continua sendo um imã inconsciente que puxa todas as mazelas, todas as doenças emocionais, sabe? Todos os comportamentos negativos, todas as manifestações adoecidas que a sua mãe tem. Por isso mesmo, ela não pode, ela é impedida pelo emocional dela de reluzir apenas equilíbrio, de reluzir apenas o papel de mãe. Ela é impedida. E você precisa virar essa chave na sua cabeça. Por isso, bora lá pro nosso mantra. A sua mãe é a sua mãe quando ela agir como uma mãe. Quando ela não estiver agindo como uma mãe, não espere isso dela. Precisa ser um processo, uma chave que vai virar na sua cabeça. Um quarto lugar que ela também pode assumir é o lugar de filha da relação. Muitas vezes você vai ver os papéis na relação com a sua mãe, eles completamente invertidos. Você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, parece que eu sou a mãe da minha mãe, nem parece que minha mãe é a mãe da relação. É exatamente isso. Esse é o trânsito dos papéis que eu tô falando aqui pra vocês. A sua mãe, muitas vezes, vai ser a filha da relação, a indefesa, a frágil, a vulnerável, a que vai querer amparo, a que vai querer afeto, que ela vai tremer na base, ela vai morrer de medo quando ver que você vai sair de casa, quando você estiver construindo a sua independência financeira, quando você estiver prestes a casar. Isso ameaça os planos e os projetos dela, porque ela ainda é uma filha. Você só assume um lugar maduro na relação, você só assume um lugar de mãe na vida, né? Você assume um lugar de pessoa protagonista, de mulher protagonista na vida, quando você deixou as mazelas para trás, as mazelas que você tinha lá na sua dinâmica familiar com a sua mãe, né? Com o seu pai, quando você deixou elas para trás. Quando não, a sua mãe, ela vai voltar e vai inverter muito os lugares. Porque as feridas que ela tem ainda desse passado, sobretudo na relação com a mãe dela, ela vai encenar, ela vai transferir para a relação com você. Então, muitas vezes, você não vai estar sendo você. Você vai estar sendo a mãe da sua mãe. A mãe que está lá dentro de um ciclo geracional. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre o ciclo geracional. E também eu vou falar sobre o ciclo geracional lá no meu treinamento gratuito. Não deixa, clica no link, entra no grupo para você ter acesso a esse treinamento. Então, o ciclo geracional é você, na relação, né, com a sua mãe, recebeu influências
recebeu comportamentos, recebeu padrões inconscientes que, por via, ela já recebeu da sua avó, da mãe dela. E isso foi sendo passado. Só que muitas vezes isso foi sendo passado e não foi sendo tratado. O que significa dizer que muitas vezes aquilo que não foi tratado da relação dela com a sua avó, ela vai pegar isso, juntar numa malinha inconsciente e vai jogar na relação com você. Isso acontece muitas e muitas vezes. Ela vai jogar na relação com você e muitas vezes de modo inconsciente ela não vai estar vendo você ali na frente dela. Ela vai estar vendo a sua avó, no caso, a mãe dela. E ela vai ensinar muitas questões, muitas feridas, muitos traumas, sabe? Muitas desilusões, muitos sentimentos de desamparo, muita necessidade de controle, de dominância, enfim. Uma série de padrões inconscientes. E por isso mesmo que quando você vê que tem ali uma inversão de papéis que estiver acontecendo, você não pode reagir desse lugar de quem é filha. Precisa ser um outro papel que agora você vai acionar na relação com sua mãe. Nesse momento, você não pode mais olhar assim como, ai, minha mãe, e eu como filha. Não, não, não. Há uma inversão de papel, então exigirá de você uma postura de posicionamento adequada para aquela situação. Então fique atenta para esse trânsito de papéis. Mais uma vez, entenda, a sua mãe, ela vai ser a sua mãe quando ela agir como a sua mãe. Quando ela não estiver agindo como sua mãe, ela vai estar em outros papéis, em outras funções, e você precisa estar atento a esse modus operandi. E aí a gente tem também um outro papel que ela pode entrar, que é o lugar de mãe, que é o papel de mãe. Significa que toda mãe que é mãe vai entrar nesse lugar de mãe? Também não significa, porque nem toda mulher que tem um aparelho reprodutor, ela consegue desenvolver um outro aparelho psíquico e emocional para ser mãe. E aí eu tô falando de um outro processo gestacional, que é gestar o amor por um outro ser humano. Tem muitas mães que fazem muito mal às suas filhas e que elas não nasceram para ser mãe. É a filha que, por exemplo, ela não consegue olhar, como já aconteceu com várias alunas minhas, de eu dizer assim, me diga 3 qualidades da sua mãe. Ela não conseguia me dizer uma. Não tinha conexão, não tinha laço emocional. A mãe dela, embora tivesse um aparelho reprodutor, embora tivesse gestado, não nasceu para ser mãe. Porque não nasceu dentro dela a partir de um outro aparelho psíquico. O lugar que nasce uma mãe, esse lugar psíquico e mental, não nasceu dentro dessa mulher. Então ela não podia dar esse lugar do ser mãe, um lugar amoroso, um lugar de apoio, um lugar familiar, um lugar que faz um holding. O que é um holding? É uma mãe, é uma espécie de continente. Ali dentro você tá seguro. Eu faço esse holding com você. Eu estou com você. Vem cá, esse lugar materno. Muitas mães não vão conseguir fazer isso. Muitas mães não vão acessar esse lugar. E aí ela não vai poder, inclusive, entrar nesse lugar do ser mãe, embora ela tenha um rótulo mãe. E algumas outras, elas, embora sejam mulheres controladoras, embora sejam mulheres dominantes, elas vão conseguir entrar e entregar alguns padrões de comportamentos maternos, de carinho, de amor, de ternura. Só cuidado para que você não transforme o lugar de trânsito no lugar de regra. Ou seja, muitas vezes a filha, ela acha que porque a mãe entrega isso uma vez, ela consegue entregar para sempre aquilo ali. Ou seja, se a minha mãe entrega carinho, amor, proteção, ternura, ela pode me entregar sempre. É só ela fazer terapia que tá resolvido. É só ela voltar lá pros traumas e resolver isso que ela vai me entregar. Gente, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão tão grande da cabeça. Deixa eu trazer aqui uma história de uma aluna minha. Ela teve desde a adolescência, infância e adolescência, várias questões com a mãe dela. Muitas questões de atrito, se sentia muito afetada, mãe que não era mãe. Mas, durante a gravidez dela, ela teve uma gravidez mais precoce no início da vida adulta dela. E a mãe deu total apoio para ela naquele momento.
E por a mãe ter dado aquele apoio, ela sempre acreditava que a mãe poderia voltar para esse lugar. Mas aí foi, né? Ela teve o bebê e tudo mais. E foi passado o período da gestação, a mãe voltou prontamente para aquilo que ela sempre foi. Ou seja, existe a exceção da sua mãe ser. O ponto que ela te entrega desse papel que está em trânsito não vai ser só mãe 100% das vezes, ela vai colocar outros papéis também ali. E existe a regra. O problema é que a filha, muitas vezes a filha na dependência emocional de uma mãe, ela tá invertendo as coisas. Aí ela tá pegando a exceção da mãe e tá colocando como a regra, tá olhando e dizendo assim, se a minha mãe conseguiu ser uma vez assim, por que ela não pode ser sempre assim? Se a minha mãe é uma pessoa amigável e amorosa e as vizinhas gostam dela, as amigas gostam dela, por que ela não pode ser assim comigo? Porque, meu bem, você tá dentro de uma cadeia geracional, você tá dentro de um ciclo geracional. A relação que existe entre você e sua mãe, ela é única. A sua mãe está para você, assim como você está para sua filha, e assim como a sua avó estava para sua mãe. Essa cadeia, ela é única, não entra outra relação de amizade, relação paterna, é uma cadeia única, é um ciclo geracional muito único. E essa chave, precisa ser virada na sua cabeça. Não transforme a exceção numa regra de ser da sua mãe. Entenda, há um trânsito de papéis que vai estar sempre acontecendo. A sua mãe não vai acordar mais madura em um belo dia. Deus não vai trocar a sua mãe. Você precisa aceitar o trânsito de papéis, olhar para essa relação e entender que a sua mãe, ela será a sua mãe quando ela agir como a sua mãe. Mas que muitas vezes ela pode nem agir, ela pode agir com outros papéis, ou ela pode agir em determinados momentos, mas você não pode transformar a exceção numa regra. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixa aqui abaixo um comentário, eu vou adorar responder vocês. Também me segue lá no Instagram, @lugar-de-mãe-filha. Tô sempre lá em contato com vocês através das caixinhas e produzindo vários outros conteúdos. E em breve nós teremos também um treinamento completo, um treinamento intensivo de muitas horas aulas para eu ensinar para vocês o passo a passo para viver com liberdade, para se sentir livre do controle da dominância da sua mãe, para que você tenha a vida que você sempre sonhou, sem culpa e sem desrespeitar a sua mãe. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!